O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, a mais um culto da Cristã Apostólica, transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, os hinos com força da nossa garganta. Cante, louve, adore ao teu Senhor. Cante da mesma maneira que você clama para que o Senhor venha ao teu encontro. Como você espera que o Senhor venha ao teu encontro? Você espera que o Senhor mande anjos desanimados? Você espera que a obra seja na tua vida feita pela metade?
Você espera que você alcance meio milagre? Não, né, irmão? Então, cante com peito cheio, louvando ao Deus da tua vida, louvando ao Deus que fez os céus e a terra e que ao final da tua jornada te dará a coroa de vida eterna. Irmãos, o que nós esperamos do Senhor, nós devemos louvá-lo da mesma maneira. Então, arranque forças da onde você acha que não tem, mas que hoje seja um dia que você vai marcar a tua existência também, para que você seja um crente fiel sobre todas as coisas, que você seja um crente fiel, independente do momento em que você esteja vivendo. O choro está durando muito na tua vida, meu irmão? O choro está durando na tua vida, minha irmã? O lamento parece que não cessa, parece que a tua vida está de derrota em derrota. Hoje, esqueça tudo que você está sofrendo e louve ao teu Deus com fé, com força, com ânimo. Limpe o teu rosto da tua amargura e exalte ao Deus que fez os céus e a terra. Irmãos, hoje é dia de vitória para a igreja que está nos assistindo. Dia de vitória para os irmãos da congregação cristã apostólica. Dia de vitória para os irmãos de outras denominações, de outras igrejas que já foram lavados no sangue do Cordeiro pelo batismo. Dia de vitória para aqueles que têm desejo de louvar ao Senhor, que têm desejo de buscar ao Senhor, de permanecer fiéis aos caminhos do Senhor. Hoje é dia de vitória na terra, no culto, na tua vida. Nós iremos cantar com alegria, porque no dia da nossa exaltação, nós não cantamos com choro de rancor, nem de frustração. No dia da nossa vitória, nós cantamos um cântico, peito estufado, a bandeira hasteada, e entrando na cidade, elevando a glorificação daquela vitória, daquela batalha. Creia que a tua vitória é hoje na tua vida. Então nós vamos cantar. Se você puder, cante. Podendo louvar, louve. Podendo clamar, clame. Podendo compartilhar, compartilhe também com outros que precisam receber a comunhão deste culto. Nós não estamos, em momento algum, querendo trazer membrazia para a cristã apostólica. O trabalho que nós fazemos para as nossas igrejas, para a nossa irmandade, o desenvolvimento da nossa irmandade, ele é feito diariamente, ele é feito na comunhão um com o outro. Aqui nós estamos preocupados em levar um culto racional a toda criatura que puder ser alcançada por esse culto. Então, irmãos, em comunhão, vamos cantar o hino 99.
nesta mesma comunhão, vamos cantar, amados, o hino 322. Glória ao nome santo do Senhor. Bem, amados irmãos, neste momento nós iremos aos pés do Mestre. Nós iremos aos pés do Deus que fez os céus, fez a terra e tudo que nela há. Nós iremos neste momento, amados, entregar os pedidos de oração ao Senhor que você tem feito menção no grupo da igreja, do Facebook, no YouTube, nos grupos de WhatsApp da nossa igreja. Nós iremos apresentar as tuas aflições, nós iremos apresentar o que está em oculto no teu coração, aquilo que só você e Deus conhece. Independente de quem clame, de quem ore, de quem levanta a voz nesse momento, isso não importa. Importa que nós estejamos em uma comunhão única. Importa que você confie que essa oração possa alcançar o trono da glória do nosso Deus. É momento, irmãos, de clamarmos com fé. No início do culto, o Senhor nos deu
a respeito de você fazer um culto como se você já estivesse com a tua vitória alcançada. Poderoso é o Senhor, por meio da oração, movimentar os céus e a terra ao teu respeito. Nós, irmãos, nós precisamos ter a nossa mente voltada ao trono da glória de Deus. Não só durante a transmissão do culto, da Cristã Apostólica ou de outra igreja que você assista. E é bom que você assista diversos cultos. É bom que você troque o entretenimento por uma mensagem de paz. É bom que você troque notícias ruins por uma mensagem de paz. Isso gera comunhão entre você e Deus. Porque, na verdade, a salvação, o relacionamento de Deus com os homens, é uma relação, a salvação também, ela é pessoal. Então, se você não tem comunhão, você fica afastado da comunhão. Você fica afastado do Senhor. O Senhor tem planos de bênçãos, de obras, de alegria para nós. O apóstolo deixou escrito que é tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é verdadeiro, nisso pensai. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, o nosso coração, a nossa mente, só tem coisas boas, só deseja coisas boas. Então é bom que você assista a outros cultos e que você vá mantendo a tua mente, o teu coração cheio das coisas de Deus. É agradável ao Senhor que isto aconteça. Isto gera comunhão na tua, na minha, nas nossas vidas. Mas, irmãos, eu queria fazer um convite aos irmãos antes de nós prostrarmos os nossos joelhos. Temos ouvido, temos assistido, temos conversado com diversas famílias nessa pandemia, seja pelo trabalho que fazemos na igreja, seja pelo nosso trabalho cotidiano, pelo nosso convívio social. As pessoas estão muito temerosas nesses tempos de pandemia. É fato que essa pandemia, essa enfermidade, ela é agressiva em muitos casos, mas as pessoas estão morrendo pelo medo. Há casos de irmãos, que até está na igreja hoje, na produção desse culto, que tinha tanto medo, que por esses dias foi fazer o teste do Covid, já tinha passado, estava recuperado. E não estava com medo até de falar glória a Deus na igreja para não pegar Covid. Irmãos, neste momento social que estamos vivendo, eu tenho um convite, um pedido. Entenda, o que nós estamos pedindo é para levar paz aos corações aflitos. Compartilhe este culto. Compartilhe com as famílias que você saiba que está precisando de uma mensagem de paz. Compartilhe esse culto, compartilhe outros também que você está assistindo. Porque, irmãos, é triste ver o que está acontecendo com a nossa sociedade. Falta paz nos corações, falta confiança, falta comunhão. Nós que estamos na igreja nos pegamos com esses medos, não é verdade, irmão Bruno? Então, quantos daqueles nossos irmãos que estão há mais quase 6 meses sem entrar em uma igreja, estão há quase 6 meses sem ouvir uma palavra, uma pregação? Não estou falando da Cristã Apostólica, estou falando da Cristã Apostólica e todas as outras igrejas, irmãos. Que o Senhor possa despertar em nós comunhão para agregar, para compartilhar, para trazer para perto o maior número de pessoas e que possamos juntos louvar ao Senhor, buscar comunhão e deixar para trás
esse tempo de tanta aflição. Aos irmãos que têm sofrido com a perca de entes queridos, oremos por eles. Só Deus conhece a aflição de um coração enlutado. Que o Senhor possa mandar do céu consolação a esses corações também. Então, irmãos, dito isso, confiança, fé, comunhão. Vamos juntos participar do culto, não somente assistir, e nesse momento que nós iremos orar, clame, louve, exalte ao seu Deus. Em comunhão, busquemos ao Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao vivente Filho de Deus. Aleluia. Glória ao Criador. Bendito é o teu santo nome. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Glória ao Senhor. Bendito é o teu nome, Pai. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, Senhor, nossos joelhos se dobram na tua presença para te render graças pelo projeto de salvação que tu tens feito conosco, Senhor, não sendo nós merecedores, mas tu tens nos prometido a coroa da vida eterna. Ó Pai de misericórdia, graças te damos também pelo fôlego de vida, pela saúde e pela condição que tu tens nos dado de chegarmos até aqui, porque até aqui, Senhor, mesmo com provas, com lutas, a tua mão amiga tem nos alcançado. Graças te damos por tudo, pela família que tu tens nos dado, e maiormente nós queremos te pedir, Senhor, nessa oração, se em alguma coisa temos faltado na tua presença, se temos faltado, Senhor, em pensamentos, em obras, Senhor, nós queremos te pedir que do alto do céu tu olhe para esta pequena terra, Senhor, para este teu rebanho, e, Senhor, e não nos julgue pela nossa condição, não nos julgue com a tua justiça, mas que mais uma vez, Senhor, tu possa nos julgar com a tua misericórdia. Perdoa as nossas faltas, Senhor, por amor do teu santo nome. Perdoa aquilo que temos feito que não agrada a ti, Senhor. Muda os nossos pensamentos, muda as nossas vestes, nos coloca no caminho que tu requer de nós, para que em tudo o teu nome seja glorificado, Senhor eterno. O teu poder, a tua glória, Senhor eterno, a tua virtude, que ela possa ser manifestada, Senhor eterno, com a tua misericórdia sobre nós, que estamos na produção e que estamos também, Senhor, da mesma sorte, recebendo este culto, que foi aberto em memória da santidade do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, queremos te apresentar todos os pedidos de oração que o teu povo tem feito notório, tem feito público, Senhor. Pedidos que nós não podemos resolver com as nossas mãos, mas são pedidos, Senhor, que são feitos também não por costume, mas são feitos porque nós confiamos na tua providência, nós confiamos, Senhor, na tua misericórdia. Senhor, permita que nesse culto, Senhor, haja prodígios e maravilhas na casa dos teus filhos, das tuas filhas, e aonde, Senhor, há desencontro, aonde há desentendimento, onde há aflição de alma, onde há, Senhor eterno, depressão, aonde há, Senhor eterno, enfermidades incuráveis, aonde há enfermidades espirituais, Senhor, que, Senhor, tu possa mandar do alto do céu os teus anjos passar de casa em casa, de coração em coração, levando a paz, saúde e a misericórdia no nome do Senhor Jesus. Senhor eterno, tu tens deixado ensinamento para nós, que pudéssemos entrar nas cidades e curarmos os enfermos. Senhor, hoje nós não estamos entrando com as nossas pernas, hoje nós não estamos entrando com os nossos veículos, mas hoje nós estamos entrando até os confins da terra, Senhor, pela internet, Senhor, pela transmissão deste culto, e que haja poder nesta oração, Senhor, que haja providência do teu Santo Espírito nesta oração,
oração, Senhor, e que onde esta oração for ouvida, ou onde esse culto for recebido, Senhor, que haja providência, milagre, saúde e prosperidade no nome do Senhor Jesus. Ó Deus de misericórdia, queremos te apresentar, Senhor, os órfãos e as viúvas, Senhor, as famílias enlutadas, por misericórdia, Pai. Toma nas tuas mãos e cuida, Senhor, de cada um desses corações, Senhor. Tem misericórdia, a dor da carne, Senhor, da partida é tão grande, Senhor. Tantas coisas, tantos projetos interrompidos, mas, ó Deus de misericórdia, faz novos os planos, melhora, Senhor eterno, aprimora e faça uma obra boa e nova e perfeita na vida dos teus filhos também, Senhor, que aqueles que foram, que partiram, que possam ser recebidos no trono da tua glória também para a salvação. Ó Deus de misericórdia, queremos te apresentar o nosso país, a nossa nação, os nossos governantes, seja na esfera federal, estadual, municipal, Senhor, a força pública de segurança, as forças de saúde também. Senhor, toma nas tuas mãos a nação brasileira. Faça, Senhor, prodígios e maravilhas em nosso meio e permita que os povos, as nações, possam receber desta nação brasileira sempre boas novas. Que possamos ser, Senhor eternos, guiados pela tua santa e bendita vontade também. Ó Deus de misericórdia, maiormente nós te apresentamos a necessidade da igreja e te pedimos que do alto do céu tu possa mandar a tua santa e bendita palavra. Ó Deus de misericórdia, tudo isso nós te pedimos, te somos gratos e temos certeza que alcançaremos, porque não pedimos, não clamamos por costume, mas porque confiamos na tua providência. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Filho do teu amor, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória, glória ao Senhor. Aleluia. Em continuação a este culto, amados irmãos, vamos cantar em comunhão para a palavra o hino 206. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmãos, convido os irmãos que possamos juntos abrir as Escrituras no Evangelho segundo relatou João.
Glória a Deus. Evangelho segundo relatou o apóstolo João, no capítulo 16. Nos últimos dias, nós atendemos um culto e o Senhor deu a palavra e falamos a respeito do apóstolo João. Um apóstolo que era muito chegado ao Senhor Jesus, que viveu longos anos na terra, que o evangelho narrado por ele é um evangelho de uma pessoa apaixonada. Ele tinha o coração dele 100% em falar a respeito das obras do amigo, nosso Senhor Jesus. Foi o único apóstolo que ficou junto à cruz no dia da crucificação. Um plano político, porque quando houve o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, após o Senhor ir aos céus, começou um grande movimento do cristianismo. E em certo tempo, por um conflito político, os líderes da igreja foram sendo martirizados. Com João, a tentativa não foi diferente. João foi levado para morrer em um caldeirão fervente de óleo. Mas, quando colocaram ele naquele caldeirão, o espírito que estava sobre ele o protegeu, e nenhum mal sobreveio àquele homem. Os governantes, não sabendo o que fazer com João, o mandaram para um exílio na ilha de Patmos. Chegando lá, o final da carreira de João, segundo os políticos, foi quando ele recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Glória ao nome santo do Senhor. E depois ele sai de Patmos, termina os dias dele em Éfeso. E ali, através de Natã, ele narra o evangelho que iremos ler uma parte agora. Narra também, deixa escritas as epístolas que foram transcritas, 1 a 3. E é deste João, que morreu velho e farto de dias, que viveu com Cristo, que foi amigo de Cristo. É deste João que o Senhor nos desperta mais uma vez neste culto, para que através do evangelho narrado por ele, possamos receber a palavra do Senhor neste culto. Então, juntos, vamos ler o Evangelho segundo João, no capítulo 16, versos 7 ao 12. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-lo-ei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer,
mas vós não o podeis suportar agora, somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor, passagem conhecida, são as últimas instruções que Cristo deixou aos seus discípulos. E aqui, irmãos, nestes poucos versos, nós compreendemos o tempo que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus, quando Ele veio para esse mundo, os evangelhos transcrevem uma experiência da humanidade com Cristo, de pouquíssimos anos, de 3 anos, se eu não me engano. E essa experiência ficou narrada ricamente. Mas, irmãos, nesses conselhos finais, Ele deixou para nós que Ele iria aos céus, retornaria ao Pai, e por Ele ir ao Pai, seria derramado sobre nós o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo que o Senhor, quando Ele voltou, depois de 3 dias que estava morto, Ele ressuscitou, Ele esteve com os discípulos, e Ele soprou sobre os discípulos e falou: recebeis o Espírito Santo. Quando Ele vai aos céus, antes Ele deixou o conselho, que vocês estejais em Jerusalém, até que eu mande dos céus o Consolador. E eles estando reunidos na festa do Pentecostes, na festa do derramamento, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E a partir dali, o Espírito Santo permanece no meio do povo, e as obras, os prodígios e as maravilhas vêm se aumentando, se multiplicando no transcorrer dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios, até que chegou até os dias atuais. Irmãos, nós temos compromisso, estando dentro de uma igreja, professando a fé cristã, nós temos compromisso, amados irmãos, na expansão da mensagem do Evangelho a toda criatura, não por contenda, mas levando comunhão, levando paz, abraçando a todos. O Senhor não está, irmãos, na divisão. O Senhor não se manifesta buscando a derrota daquele que professa uma fé genuína em Cristo. Muitos têm maneiras distintas de buscar a Deus, mas quem é o homem para julgar o seu próprio irmão a respeito da maneira como ele deve se apresentar na presença de Deus, irmãos? O importante é que nós façamos o nosso culto racional de adoração a Deus por Jesus Cristo, e que busquemos que o Consolador esteja no meio de nós, que busquemos, irmãos, irmãs, famílias que nos assistem, comunhão, e que possamos trazer, através da nossa comunhão, a presença do Espírito Santo sobre nós. Irmãos, o Senhor tem me prendido nesse assunto. O irmão que nos acompanha na produção do culto é testemunha disso. O Senhor tem prendido a nossa mente a este respeito. O Senhor, irmãos, o Senhor opera prodígios e maravilhas, mas o Senhor quer que o Espírito Santo opere os favores dele sobre nós. E hoje, a palavra que o Senhor nos envia não é uma palavra de muita eloquência, não é uma palavra
de muita sabedoria, hoje o Senhor nos desperta para essa palavra. Quando Pedro, quando ele foi tomado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e Pedro, que era um homem duro de palavras, começou a pregar, 3.000 almas se converteram. Não foi pela mensagem do homem, mas foi pelo poder do Espírito Santo que saiu pela boca dele. Foi manifesto sobre os povos. Irmãos amados, famílias que nos acompanham há tanto tempo nesses cultos pela internet, que seja você também, como Pedro, que da tua boca seja proferida palavras de vida eterna, que sobre nós possa repousar, que em nossas casas possa ser morada do Espírito Santo do nosso Deus, porque o Senhor, através do Espírito Santo, Ele opera prodígios, maravilhas, não tem contenda, não tem enfermidade que possa sobressair, que possa, irmãos, vencer o Espírito Santo quando Ele declara vida, é vida. Quando o Espírito Santo declara saúde, é saúde. União, reconciliação, pode pegar fogo no mundo, não tem mais guerra, é reconciliação. Amados, mas a nós nos convém que possamos ter comunhão para buscá-lo todos os dias das nossas vidas. E a palavra do Senhor hoje vem para que possamos buscar comunhão e trazer junto a nós, na multidão da misericórdia de Deus para conosco, o Espírito Santo sobre nós, irmãos. Que as tuas crianças possam profetizar, que as tuas crianças possam falar em línguas estranhas, que a tua casa seja tomada por uma nuvem espiritual de paz, que os louvores, quando você cantar pelas ruas, aleluia, quando você assoviar um hino, glória ao nome santo do Senhor, um louvor que toca no fundo da tua alma, que as lágrimas descerem no teu rosto, você possa sentir que verdadeiramente o Espírito Santo tem se agradado do teu clamor, aleluia, da tua comunhão. Irmãos, é tempo de nós nos unirmos, é tempo de nós buscarmos a paz, é tempo de nós invocarmos o Santo Espírito de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor quer fazer obras, o Senhor quer fazer prodígios e maravilhas. Irmãos, não é tempo de confusão, não é tempo de conflito, não é tempo de desunião, não é tempo de separação, mas é tempo de invocarmos o Senhor. Quando o diabo achou, amados, que nos afastaríamos do amor de Cristo, nosso Senhor, libertando um mal, libertando essa pandemia sobre a terra, que as igrejas se fecharam, as portas das residências, as portas se abriram para a mensagem do Evangelho, e hoje, na tua pequena força, nós estamos juntos nesta caminhada, e o Senhor te convida o Espírito Santo para a tua vida, convida o Espírito Santo para estar no meio da tua família. O Senhor quer fazer obras no nosso meio, irmãos. O Senhor quer selar as almas com a promessa e a evidência de novas línguas. O Senhor quer destravar um coração para aceitar o batismo genuíno de Jesus Cristo. O Senhor quer despertar as pessoas, e nós precisamos ter a nossa comunhão para com o Senhor. Nós precisamos buscar, porque a partir de nós, amados, a partir de nós somos como um lampião, uma luz, um poste de energia, que ao longe, na escuridão, a luz que brilha em você será enxergada,
E aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que tem frio, aquele que está morrendo de solidão, procurará por essa luz. A luz de Jesus Cristo brilhará nos teus termos, meu amado irmão. Que a tua mão seja abençoadora, que os teus braços sejam para abraçar, que a tua boca seja somente para abençoar. Busque comunhão, busque o Senhor Jesus de toda maneira, busque ter comunhão com Ele, com o nosso Deus, e convide sempre que o Espírito Santo possa estar sobre você, sobre a sua família, que possamos fazer da mesma maneira, nós que estamos na produção desse culto, porque nós somos os primeiros que temos que comer da palavra. Façamos desta maneira e o Senhor inundará a nossa vida com as bênçãos dos céus. Irmãos, há tempos que vem prova. Não tem como fugir. Um dia eu estava numa despedida de solteiro na igreja, num culto de despedida de solteiro na igreja da Congregação Cristã no Brasil, do bairro do Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. Quem atendeu aquele culto foi o irmão Cláudio Codonho, era auxiliar. Fui acompanhar um outro auxiliar na igreja dele, na despedida de um casal que eu não sabia nem quem era. Esse auxiliar veio a ser meu cunhado, meu irmão Anderson. E naquele culto, glória ao Senhor, no hino da palavra, o Senhor me fez sentir, eu pedi um hino, que à época, naquele inário da outra igreja, era o hino 423, paz, sublime paz. Quando eu pedi aquele hino, irmãos, o irmão que estava atendendo o culto, o irmão Cláudio, que é como um pai para nós, ele virou e falou: moço, esse hino que você pediu, você vai precisar muito dele. Grava ele. Cantamos aquele hino, passaram-se os dias, uma semana. Eu estava na reunião de jovens da minha comum congregação, terminou o culto, eu fiquei para fechar a igreja, eu fechava a igreja, varremos o templo, fechamos as portas, tudo. A hora que eu estava saindo no estacionamento da igreja, estava o meu cooperador de jovens, tinha uma mocidade reunida, era um domingo de Páscoa, do ano de 2006, um dia festivo. Eu senti, pegaram no meu braço, me jogaram no banco de trás de um carro. Eu, na hora, entendi que eu estava sendo sequestrado. Naquele dia, ainda antes de sair do estacionamento da igreja, que foi sequestrado no estacionamento da igreja, aquele conselho do servo de Deus se acendeu no meu coração. E durante todo aquele trajeto, que as palavras que eu ouvia eram palavras de morte, eram promessas de tortura, mas o que tinha no meu coração era um hino que falava da paz, da sublime paz. Então, quando o Senhor manda ou permite uma provação, você não foge dela. E tantas outras exemplos que o Senhor tem. Um dia, atendendo um culto nesta congregação, o Senhor me deu uma palavra a respeito de quando José recebe os irmãos, ele vai apresentar ao chefe de Estado, e ele fala: olha, conduz de tal maneira, falando o que eles deviam e o que não deviam falar.
E eu, na igreja, eu falei, olha, às vezes Deus coloca alguma coisa no nosso caminho que nós temos que mudar a maneira de nos comportarmos, maneira de nos vestirmos, lugares que frequentamos, mas tenha paz no teu coração, porque o Senhor estará nesta tua jornada. É da vontade e é permissão de Deus. Essa palavra foi num domingo. Na segunda-feira, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha chegaram de viagem. Esse meu cunhado que estava na despedida, na reunião de jovens comigo, na verdade eu que fui visitá-lo, que era comum dele. E a filhinha dele, com muitas dores, foi para o hospital. Naquele dia recebeu o diagnóstico do câncer. E a nossa vida mudou. A minha mãe, a minha irmã, meu cunhado, praticamente se mudaram para dentro do hospital. Mudou a nossa vida, mudou a nossa maneira de nos relacionarmos. A palavra falou que se houvesse mudança, era da vontade de Deus. E houve mudanças. Mas o Senhor passou com ela, passou com a minha sobrinha, e o Senhor, por grande misericórdia, permitiu que um grande milagre ela alcançasse. Fruto de oração, fruto de unção, fruto de jejum, fruto de campanha, fruto de joelho no chão, fruto de rosto. Glória ao Senhor. Fruto de muito rosto no chão, irmãos. Mas o Senhor passou com ela, e o nome de Deus está sendo glorificado por esse culto mais uma vez. Mas hoje a palavra veio não para te preparar para uma prova. Hoje a palavra do Senhor veio não para te falar que Ele passará contigo no dia da tua aflição. Hoje a palavra do Senhor veio para te convidar a chamar para perto de você o Espírito Santo, para que você mantenha comunhão com Cristo e com o Espírito Santo, e que na sua vida as portas sejam abertas no nome do Senhor Jesus. Entre pelas portas da benção, amado irmão, amada irmã, família que nos acompanham, amigos que nos assistem. Convide o Espírito Santo para que possa estar junto a ti todos os dias da tua vida e goze das bênçãos, das misericórdias e das maravilhas que o Senhor quer fazer através da tua vida para com os teus pequeninos. Os teus irmãos pequenos, grandes, rico, pobre, se achegarão até você. Pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus te procurarão por esses dias para receber um pouco da luz que há em você. E não tenha dor, nem conflito, e nem confusão, e nem enfermidade. Esta preparação que o Senhor faz é para te abençoar grandiosamente nesta terra. Que haja saúde, prosperidade e paz nos teus caminhos, e que o Espírito Santo te conceda todos os bons intentos do teu coração. Receba a paz, receba a virtude dessa palavra. Que o Senhor esteja nos teus caminhos todos os dias da tua vida. Irmãos amados, tempos de prosperidade, de alegria e de muita benção sobre nós. Esta é a palavra que o Senhor nos manda, e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Em poucas palavras, irmãos, que o tempo já se foi, agradecemos a Deus por esse culto com oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória, glória ao Senhor. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, graças te damos por mais um culto que tu tem nos mandado, tu tem preparado, tu tem nos concedido a graça, uns de participar na produção, tantos outros para recebê-los, Senhor eterno. Um culto feito em comunhão, Senhor, a qual desde o início temos sentido a doce presença do Teu Espírito em nós. Senhor, graças te damos
pelo culto que foi aberto em memória da tua santidade. Graças te damos pelos hinos que cantamos, pela oração que tu tem dado à igreja, que temos certeza que alcançou o trono da tua glória. Ó Deus de misericórdia, maiormente nós te agradecemos pela sua santa, bendita e poderosa palavra. Senhor, palavra de instrução, palavra que tem nos anunciado que se tivermos comunhão contigo, as portas estarão abertas. Senhor, nós te pedimos por essa oração, fecha a porta do inferno, fecha a porta, Senhor eterno, da desgraça, fecha a porta dos conflitos, das enfermidades, e abra as portas das tuas bênçãos sobre nós, pelo amor do teu santo nome. Senhor, cumpra a tua palavra em nós, permita que possamos ter uma fé, Senhor, ainda que minúscula, mas que possamos ter fé para trazer para junto de nós a presença do teu Santo Espírito. Senhor, fique conosco pelo amor do teu santo nome, aleluia. Fica no meio da nossa família, Pai. Fica no meio da nossa igreja, fica no meio deste povo que com tão bom grado tem assistido a esses cultos, Senhor. Faça obras, prodígios e maravilhas. Abençoa o teu povo de maneira, Senhor, que não possa ser contadas as tuas obras, das tuas bênçãos e das tuas misericórdias sobre nós, porque faltar-se-ão dias e horas para que, Senhor eterno, pudéssemos anunciar tantos bens que temos alcançado das tuas mãos. Abençoa o teu povo, abençoa nós todos pelo amor do teu santo nome e nos guarda debaixo do teu fraternal cuidado. Graças te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas é em nome de Jesus Cristo, Filho do teu amor, que vive para sempre. Amém. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a este culto, amados irmãos, cantemos juntos o hino 119.
Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, receba este culto, que ele fique marcado na tua vida e que possamos juntos receber a comunhão e que possamos ter nas nossas vidas comunhão para alcançar a promessa da palavra. Termos comunhão para podermos trazer para próximo de nós a presença do Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo Consolador. E que a santa paz de Deus, que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça sobre nós para sempre. Amém.